nome é Humberto Tonac, falo com vocês em nome da CFTV Segurança Eletrônica. Hoje eu gostaria de estar mostrando para vocês os equipamentos que constituem um sistema de CFTV. O sistema de CFTV é constituído por um conjunto de equipamentos que tem por finalidade monitorar e registrar um determinado ambiente. Além disso, quando bem instalado, também pode inibir ações de vândalos, ladrões e também auxiliar em tarefas administrativas em sua empresa, além de proporcionar uma maior tranquilidade em relação à segurança de sua residência. Uma questão importante que devemos ficar atentos é qual o tipo de tecnologia e a resolução das câmeras que você deve utilizar, além da quantidade de câmeras que serão utilizadas no seu projeto. Primeiro você deve definir qual o objetivo do seu monitoramento. Lembrando que, segundo a Constituição Federal, você nunca pode monitorar seus funcionários de modo a comprometer sua privacidade, conforme citamos em outra palestra aqui do canal. A definição da quantidade de câmeras é importante para que assim possamos definir qual o número de canais do nosso primeiro produto a ser mostrado, o DVR. DVR, Digital Video Recorder, ou gravador de vídeo digital. O DVR é o responsável por gerenciar as imagens de suas câmeras instaladas. Mas o que isso significa? Significa que as imagens geradas pelas câmeras de monitoramento são transmitidas diretamente para o DVR através de cabos de conexão e que, a partir desse momento, ele pode transmitir essas imagens no monitor em que estiver conectado em tempo real ou reproduzir as imagens armazenadas. Alguns detalhes são importantes quando estamos falando de DVR. O DVR não grava, não armazena imagens geradas pelas câmeras. Podem ser de 4, 8 e 16 canais. O canal é responsável pelo gerenciamento da imagem gerada pela câmera. Ou seja, um DVR de 4 canais tem capacidade para gerenciar 4 câmeras. Um de 8 canais, 8 câmeras e assim por diante. Caso tenha necessidade de 6 câmeras, você pode optar por colocar um DVR de 8 canais ou 2 DVRs de 4 canais. Não é necessário utilizar todos os canais do DVR para que ele funcione corretamente. Agora vamos falar sobre o responsável sobre a gravação e armazenamento das imagens geradas pelas câmeras, o HD, Hard Disk ou disco rígido. Como citado anteriormente, o DVR não tem a capacidade de armazenar as imagens geradas pelas câmeras. Para isso, são utilizados 2 tipos de HD, o HD PC comum e o HD áudio e vídeo. Mas qual a diferença entre eles? HD PC comum, HDs de computador que operam 8 horas por dia, 5 dias por semana. HD áudio e vídeo é desenvolvido especialmente para o uso de equipamentos de CFTV. Opera 24 horas por dia, 7 dias por semana, garantindo o perfeito funcionamento do sistema de CFTV. Agora vamos falar sobre o produto que é o ponto principal do circuito de CFTV. As câmeras. Elas são responsáveis por gerar imagens para o DVR, e elas podem vir em 2 tipos, Bullet e Dome. A diferença entre elas fica basicamente em qual local do imóvel a câmera será fixada. Câmeras Dome são mais indicadas para instalação no teto ou na parede, com altura e posicionamento em que seja fácil mudar a direção da lente. Já as Bullet são indicadas para postes e paredes em que acesso não será tão frequente. As câmeras de monitoramento têm algumas configurações que devem ser consideradas. Resolução 720p e 1080p. Nesse caso, P significa pixels. O número de pixels indica a quantidade de linhas horizontais de uma imagem progressiva,
E, portanto, fica fácil perceber que um vídeo em 1080p terá mais detalhes do que um em 720p. IR, Infrared, responsável por garantir maior nitidez e iluminação uniforme no período da noite. Ao falarmos sobre o alcance do IR da câmera, estamos falando sobre seu alcance no período noturno. Ou seja, o IR não tem influência sobre o alcance da câmera durante o dia. Agora que já falamos brevemente sobre câmeras de monitoramento, devemos falar de outro produto de extrema importância para o sistema de CFTV: os cabos utilizados para conectá-las ao DVR. Esses cabos podem ser cabo coaxial bipolar, leva apenas um sinal por vez, mas também leva o cabo de alimentação, que pode chegar até 100 metros. Cabo UTP, com menos ruídos que o cabo coaxial, pode chegar a 300 metros e também pode alcançar até 4 câmeras sem a necessidade de um amplificador de sinal. Tão importantes quanto os cabos em si são os conectores que os ligam nas câmeras e também responsáveis por ligar os cabos ao DVR. Os conectores podem ser conector BNC, que conecta a câmera ao cabo coaxial, conector P4, usado para fazer a conexão de energia com a câmera, conector Balloon, conecta a câmera ao cabo UTP. Outro equipamento a ser considerado trata-se da fonte de alimentação utilizada para energizar as câmeras. Quando falamos de fontes, 2 tipos devem ser considerados: a fonte individual, utilizada quando a câmera estiver a mais de 100 metros de distância do DVR. Fonte colmeia, utilizada quando a câmera estiver a menos de 100 metros de distância do DVR. Fonte colmeia, utilizada quando a câmera estiver a menos de 100 metros de distância do DVR. A fonte colmeia tem sua capacidade medida em amperes, 5, 10 e 20. Cada câmera consome aproximadamente 1 ampere. Portanto, caso tenha necessidade de colocar uma fonte colmeia para a alimentação de um DVR de 4 canais, é aconselhável se colocar uma fonte de 5 amperes. Para um DVR de 8 canais, uma fonte de 10 amperes. E assim por diante. Outros equipamentos que auxiliam o sistema de CFTV. Rack, para acomodação de equipamentos, que permite que o cabeamento seja acomodado e organizado de maneira correta, de modo a evitar custos causados pela aglomeração de fios. No break, responsável por estabilizar ocasionais picos de energia e por alimentar o DVR por até 2 horas no caso de uma falta de energia. Lembramos também que ainda temos acessórios para câmeras de monitoramento que auxiliam na integridade física do equipamento. Enfim, estes são os equipamentos que constituem um sistema de CFTV. Esperamos que com essa demonstração você compreenda melhor como funciona o sistema de CFTV e tenha uma maior facilidade na hora de estar montando seu projeto para a instalação do sistema. E caso você ainda tenha alguma dúvida, entre em contato com a gente pelo telefone, pela nossa central de atendimento, pelo WhatsApp e também pelas nossas redes sociais. Eu agradeço mais uma vez o seu tempo e até a próxima oportunidade.